A terceira notícia Vamos lá. que eu separei para que a gente analisasse hoje, Rodolfo, Pois não, é Pavinato. sobre a anestesia. Anestesia. A anistia, que virou dosimetria e que daqui a pouco vai virar nada. O projeto para reduzir as penas de condenados pelo 8 de janeiro, projeto que deveria ser da anistia e que acabou virando da tal da dosimetria, não vai mais ser analisado na Câmara dos Deputinhas Federais nesta semana. De acordo com o Cláudio Dantas, que o alemão escreveu Cláudio Dantes, no meu querido amigo Cláudio Dantas, o presidente da Câmara das Deputinhas, a deputinha Hugo Mota, ainda aguarda os ajustes do governo. Ajuste do governo? Ajuste do governo? Ajuste do executivo, numa proposta do legislativo, mas a deputinha aguarda sim. Então, eu fico imaginando o Hugo Mota aguardando os ajustes do governo ao projeto de lei. Como é que ele faz? Ele está aguardando. Esse é o Hugo Mota aguardando os ajustes do governo e o envio de um novo texto por parte dele, né, do irmão gêmeo do Fábio Júnior, o Paulinho da Força, relator da proposta. O grupo de líderes da Câmara dos Deputinhas está, com todo respeito às prostitutas, viu? Eu quero aqui pedir desculpa às prostitutas por falar deputinhas, tá certo? Que as prostitutas, elas ainda realizam um trabalho honesto. As deputinhas, não. Então, o grupo de líderes das deputinhas está no aguardo de qualquer versão do relatório. Mas Paulinho ainda não deu seu pulinho, nem apresentou seu testículo e também não fala com a imprensa desde a semana passada. Este é o quarto adiamento depois que a proposta teve a tramitação em regime de urgência aprovada pelo plenário no dia 17 de setembro. Além disso, segundo o jornal O Globo, o projeto também esbarrou no Senado, já que a tentativa de Paulinho da Força de acertar os pontos com o Senado, isto é, com o belo Alcolumbre, ainda não avançou. Se bem que se ele tivesse falado com o Alcolumbre, se avançava a pauta ou não, sabe o que o Alcolumbre ia responder, Rodolfo? O quê? Ah, para, ô! Ele parece com o Patorelli. Mas ele fez a harmonização facial. Fez, claro. Fizeram, né? Eles são muito ricos. Pavinato, claro que isso aí vai ficar para depois, porque tentaram mudar toda a natureza do processo. O que foi discutido e ali aprovado seria discutir a anistia dentro dessas casas, tanto na casa maior quanto na casa menor, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Isso não vai acontecer, porque estão tentando mudar a natureza. Mudar a natureza de anistia para dosimetria. E há um detalhe aí. Sim, há um qual? detalhe, porque a anistia é algo que existe. Claro. A anistia é uma modalidade jurídica de processo legislativo. Já dosimetria Judiciário. é um troço que não é do processo legislativo. A dosimetria é do processo jurisdicional. Quem faz a dosimetria é o juiz. O que o legislador, o parlamentar, faz? Ele cria o crime, o tipo penal, ele fala comportar-se de tal maneira, ou fazer tal coisa, ou tentar fazer tal coisa, pena de tanto a tanto. Esse de tanto a tanto
é a moldura A primeira da fase. dosimetria, porque o deputado, ele não faz a dosimetria, ele apenas orienta a dosimetria. Ele orienta dizendo, a dosimetria pode ir de 1 a 10, por exemplo. Por exemplo. E ainda ele pode fazer majorantes. Fazer isto, pena de 1 a 10. Mas fazer isto desta maneira, você pode caminhar 1/3. Isto é, a baliza, a moldura vai para 1 mais 1/3 até 10 mais 1/3. Então, de 1,3 até 13, mais ou menos. Perfeito, Pavinal. Essa é a baliza com a majorante. Ou ele pode fazer a minorante. Fazer isto desta outra maneira, você reduz 1/3. Então, é de 0,7 até 7. Aí tem as qualificadoras. A qualificadora é fazer isto desta terceira forma, a pena vai de 2 a 12. Porque daí ele já dá a pena uma moldura nova. Então, ele apenas conduz, ele apenas dá os limites da prática da dosimetria, mas o legislador não pratica a dosimetria. Então, falar em PL da dosimetria sem alterar os tipos penais dos crimes de golpe de Estado, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, isso sim é interferir na autonomia, porque o correto é autonomia e não independência do judiciário, como certos carecas que não são o Rodolfo, mas se chamam Alexandre, querem vender para você. E isso é mentira. Os poderes não são independentes, são autônomos. E ferir a autonomia seria fazer um projeto de lei que interferisse na dosimetria, que é de competência exclusiva, legitimidade única dos juízes. Tem essa ainda aí. Pavinato, você deu uma aula de dosimetria da pena aqui, é sensacional. Um beijo à minha professora Orly, que ensinou não tão bem quanto você, mas um beijo para ela. Olha só. Nossa, você acabou agora. Não, ela é sensacional, a professora é sensacional, mas você deu uma ótima aula para quem está assistindo, porque a dosimetria ela é trifásica, são 3 fases, e tem que prestar atenção nisso. Mas o que mais me chama a atenção... eu queria a sua opinião. Fase anal... Não, o que mais me chama a... Para de quebrar meu raciocínio, cara. Eu vou rir fácil aqui. Agora eu tô com um quadro novo. Tá, qual que é? Eu testo para ver se a pessoa sabe o que está falando e eu fico atrapalhando a pessoa enquanto ela fala. Então, mas se você quiser perguntar para mim, eu posso falar das 3 fases, não tem problema nenhum, eu sei. Mas o que mais me chama a atenção, e eu estava aqui formulando essa pergunta para passar para você, sobre essa terceira pessoa que surgiu do nada, que é o Michel Temer. Tá? Eu sei que todo mundo tem muito respeito sobre o Michel Temer, mas... ele validando essa dosimetria, eu fico imaginando que um cara tão capaz como o ex-presidente da República, Michel Temer, consegue olhar para a dosimetria da pena e tentar mudar a natureza da anistia. Você está dando uma aula aqui sobre dosimetria, mas ele também entende de lei. Ele sabe, fala um português aí que é sensacional. Você escuta ele falando, você fala, meu Deus, como que ele conseguiu validar essa dosimetria da pena, porque não tem cabimento você mudar a natureza daquilo que já foi aceito para discussão, que era anistia, para dosimetria da pena. Isso é impossível. Ele é um bom professor de direito constitucional, não é o melhor, mas é um bom professor de direito constitucional. Não é um Manuel Gonçalves Ferreira Filho, mas é um bom professor de direito constitucional. Sim. É claro que essa fala dele é uma fala politicamente interessada. Quais interesses ele tem? Não sei. Precisa perguntar para ele. E como, mesmo perguntando para ele, ele não responde, eu não sei por que ele diz isso. Então, eu só posso suspeitar de coisas. E hoje, como a gente tem esta liberdade de expressão maravilhosa do Brasil, eu guardo a minha suspeita para mim. Mas o fato é que, como jurista, se ele dá o aval para tal PL da dosimetria e fala com naturalidade da dosimetria, para mim, ele não pode nunca dar o aval como jurista.
Ele só dá ou o aval como político interessado, ou ele dá o oval como jurista. Que hoje tem a modalidade de direitos morais. Então ele pode dar o oval, mas o aval jamais. Por que eu digo isso? Por quê? Porque a Constituição é clara. Ela diz: não há crime sem lei anterior que defina algo como crime. E também não há penalidade. Também não há penalidade, castigo, sanção, pena, sem a definição prévia da lei. Ora, as pessoas, para serem investigadas, para serem processadas, julgadas e condenadas por um crime, deve haver uma lei anterior à investigação, ao processo, ao julgamento e à condenação, Sim. que diga que o ato cometido por aquela pessoa investigada, processada, julgada, condenada, é um crime. E ela só pode receber as penas que esta mesma lei anterior estipule para isso. Claro. E a pena que esta lei anterior estipula tem um mínimo, tem um máximo, tem o majorante, tem o minorante ou tem o qualificador, como eu falei aqui antes. Perfeito? Perfeito. Perfeito. Além disso, a Constituição, ela diz, além dessa questão da estrita legalidade em matéria penal, ela fala da soberania do júri e ela também fala da perenidade da coisa julgada. Uhum. O que acontece com isso? O que acontece é, o veredito dado pelo tribunal do júri, no caso de crimes contra a vida, é soberano. Perfeito. Então, o Congresso ele não pode mudar a decisão do júri, a não ser por anistia, já que a graça e o indulto são coisas do presidente, são matérias do presidente da República. Da mesma maneira, quando uma decisão criminal de crimes que não sejam contra a vida transita em julgado, essa decisão faz coisa julgada e não pode ser alterada pelo poder legislativo. A pessoa ela pode não mais cumprir a pena se e somente se o crime deixar de existir ou a pena aplicada a tais crimes seja diminuída na letra da lei que define esses crimes. Então não pode ser casuístico. Tem que ser para esses crimes daqui em diante ad eterno. Ou até que as penas aumentem ou até que esse crime não exista mais. Ou através da anistia, que é uma hipótese de extinção da punibilidade. Mas a anistia, ela se aplica para um momento histórico. Então, através da anistia, o júri, ele pode ter a sua decisão soberana não invalidada, mas extinta. No caso do júri, só se for homicídio primário, homicídio sem qualificadora, porque qualquer homicídio qualificado já é crime hediondo. E a Constituição diz que crime hediondo é tráfico de droga, tortura e terrorismo não são passíveis de anistia. Só esses 4. Crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição e contra os poderes do Estado são crimes inafiançáveis e imprescritíveis, mas eles podem receber a anistia. Isso quem diz é o artigo 5º da Constituição, dos incisos 43 e 44. Portanto, o Congresso ele só pode mexer na punição dada às pessoas julgadas através ou da anistia ou da revogação da lei que as puniu, ou através
da diminuição das penas através da alteração da penalidade prevista na lei. E não ocasionalmente, como se tenta fazer. Não existe, na história do direito democrático, na jurisprudência brasileira e internacional, e muito menos na doutrina, nada que ampare uma estrovenga chamada de PL da dosimetria. É um absurdo. Então, qualquer jurista que fale que é possível deve ser jurista apenas porque vive com os juros do muito dinheiro que essa pessoa tem investido. Porque ela fala isso não com base no direito. E se fala com base no direito, eu convido a demonstrar. Porque não basta dizer que sim ou não. Deve-se fundamentar. E a fundamentação, infelizmente, é impossível. Perfeito, Pavinato. E a gente está num país, nós moramos num país, o Brasil, ele é pró-réu, né? E é a primeira vez que nós estamos vendo algo que não é pró-réu. Essas pessoas que foram presas no 8 de janeiro não se beneficiam disso. E quando se fala em dosimetria, parece que é para beneficiar aquele cara que atropela uma pessoa por estar embriagado no volante e sai pela porta da frente da delegacia. A pessoa que é presa com 54 milhões no seu apartamento sai pela porta da frente da delegacia. E as pessoas do 8 de janeiro não têm a mesma vantagem jurídica e nem penal, por assim dizer. E aí, Pavinato, enquanto você explicava sobre a dosimetria da pena, me veio uma pergunta. Se por um acaso a dosimetria ela é aceita, como que fica as pessoas que já assinaram a NPP, que é a não persecução penal, já que não retroage? Rodolfo, não tem resposta, porque PL da dosimetria é um instrumento que não existe. Então não tem resposta, eles vão ter que inventar alguma coisa para esses casos também. Inventar. E quando você inventa, você cria a partir do nada. E quando você cria a partir do nada, pode surgir qualquer coisa. Perfeito. Entendeu?